Oi, Luiz! Oi, Marco, como é que você tá? Tudo bem? Cara, tá até com cenário, desculpa aí. Ah, rapaz. Eu achando que eu ia te pegar em casa de pijama, você tá até Não, disso. Gostei de ver. Isso que é trabalho profissional, hein? pois é, rapaz, a gente está em casa assim, mas o trabalho continua. Ó, tem até a camiseta uniformizado aqui, ó. Olha, tá completo. Luiz, deixa eu fazer a abertura que eu sempre faço, Ok, porque essa nosso bate-papo vai ser transmitido também no YouTube e no Facebook, vai ficar por lá por muito tempo, então as pessoas podem chegar depois de muito tempo, até quando acabou a quarentena, e ainda ouvir essa mensagem. Nós legal. estamos fazendo live todos os dias, às 11 horas da manhã. A gente já está. Amanhã vai ter o Manga, que é pastor da Vineyard, e ele vai bater um papo. Semana que vem tem Ed René, tem Timóteo Carriquer, só tem fera, tem Carlos Bezerra. Então a gente tá muito feliz com o pessoal vindo e aceitando o convite de bater um papo. Então, o motivo da nossa live são três. Primeiro, fazer pastorais para quem está na quarentena, mas quer receber uma palavra de Deus, com gatilho, às vezes está com gatilho de depressão, ansiedade, às vezes está confuso. Então é uma hora da gente, os pastores e missionários falarem o que Deus tem falado no coração deles e a gente poder fazer essa pastoral. Segundo, é indicar boas pessoas a seguirem. E uma delas é o Luiz e o Portas Abertas, que eu acho que a gente vai conversar um pouco agora para você entender melhor. E o terceiro são dicas práticas para quem está isolado em casa, ou reinventar negócios, ou fazer estudos EAD, ou ler livros, coisas assim, dicas práticas. Luiz, obrigado por você estar com a gente, obrigado por ter entrado aqui, vai bater esse papo. Agora, eu queria que você falasse um pouco, que a gente está falando de AC e DC, né? Antes do corona e depois do corona. Antes do Pois é. corona, quem é Luiz Matos e Portas Abertas, para a gente saber como é que o que é o ministério de vocês e como você tem atuado nela. Bom, antes do corona, né? Bom, para quem não sabe aí, conheço o Marco desde a época de 90, quando eu fui fazer seminário lá no Jovens da Verdade, hoje a FLAM. E depois eu fui para a faculdade metodista e pude trabalhar com algumas organizações. E hoje eu estou aí trabalhando na missão Portas Abertas, que tem como foco aí servir aos nossos irmãos que são perseguidos aí ao redor do mundo. E também, né, evidentemente, faço parte de uma igreja. E antes, né, antes do corona, o nosso trabalho era poder divulgar essa causa fazendo visitas, né, em loco nas igrejas que nos convidavam para poder ir e falar sobre a realidade e desafiar os irmãos a se tornarem um conosco, né, um com eles, né, Uhum. hashtag um com eles, para orarem por essa causa. É E, verdade. e agora nesse período pós-coronavírus, pós não, né? Durante essa pandemia que tem assolado o mundo, a Missão Portas Abertas tomou algumas medidas mediante o nosso governo de que nós devemos nos cuidar. Nós também, toda a equipe da Portas Abertas está de quarentena, está todo mundo trabalhando home office, a comunicação, CR, está todo mundo dentro de casa. E aí, dentro de casa, a gente tem buscado essas possibilidades, como essa que você, Marco, aí gentilmente aí cedeu, não pela amizade, mas pelo tema que você achou bastante pertinente, de poder compartilhar sobre o que está acontecendo aí no campo, nos países onde há perseguição, e também como que nós podemos, com o Cristo encarnado aqui em nós, ser esperança para esse mundo que passa esse momento de dificuldade. Continuamos, estamos aí na luta, né? Montando painéis, como o Marquinho falou, aí o Marco falou aí e tal. É isso aí. Que bom. Agora, me fala uma coisa. Quantos hoje estão trabalhando no Portas Abertas aqui no Brasil e ao redor do mundo? Não sei se você tem esse número.
Ao redor do mundo eu não vou poder te precisar não, mas a base da Portas Abertas, que fica em São Paulo, ao lado aí do aeroporto de Congonhas, nós comportamos lá 43 pessoas, entre pessoas que são contratadas e voluntários e estagiários. É o que é essa Legal. nossa parte. Para atender a demanda Agora, que é... Desculpa, cortou. Esse grupo é para poder atender essa demanda que é bem grande, né? Cerca de 260 milhões de cristãos são perseguidos no mundo hoje. 260 milhões de cristãos são perseguidos no mundo hoje. Isso porque Portas Abertas nós temos quando nós falamos sobre o número, nós somos bastante tranquilos, cautelosos, né? Mas no dia a dia, com certeza, é mais. É isso que eu ia perguntar. Isso era números pela Polícia Militar ou pelos organizadores, né? Porque os organizadores aumentam e a polícia... Então, você está dizendo que esses são números da Polícia Militar. Esses seriam os números dados pela Polícia Militar, porque Portas Abertas a gente não trabalha com sensacionalismo, né? Mas nós trabalhamos pela conscientização. E 260 milhões já é muita gente. Muito. Muita. Agora, quando você fala perseguido, quais são os critérios de perseguição? Só para a gente saber. Tá, os critérios de perseguição é quando você vive num país onde o governo ele te oprime, te impedindo de você ter a liberdade de fé. Então, esse é um tipo de perseguição. Outro tipo de perseguição é quando você está em um país onde você tem a liberdade de fé, mas existem os grupos radicais que não permitem que você exerça a sua fé de uma forma livre. Então, aí você acaba sofrendo opressões por parte deles, encarcerados, mortos, expulsos daquela região. Então, de uma forma geral, as perseguições são essas. Uma, como o governo proíbe, e você não pode ter. E a outra é quando você teria liberdade, mas vive em regiões mais afastadas das capitais, aonde então é a lei que existe, a lei de quem está governando aquele povoado, aquela região no momento. Lógico, sem usar nomes das pessoas, você pode dar um exemplo de cada um, mais ou menos, que você tem acompanhado e vivido, pelo menos um que o governo tem oprimido, mas que a igreja continua firme, e um que o governo libera, né, mas também deixa essas facções perseguirem, né? É um jeito falso de liberdade, né? Sim. Porque não garante democraticamente o direito religioso. Então, você tem como dar esses dois exemplos assim, mais ou menos? Tá, eu tenho. Por exemplo, eu vou falar de um país que está aí na lista de perseguição. Essa que você vê aqui em cima da minha cabeça, não está tão visível, mas pode entrar no site da Portas Abertas, né? www.portasabertas.org.br, e você tem acesso a essa informação, que é a Coreia do Norte. Portas Abertas trabalha com norte-coreanos a partir, né, das ações ali na China. E o governo norte-coreano é um governo, bom, vocês conhecem, é um governo bastante ditador, onde somente, né, o Kim Jong e os seus antecessores podem ser adorados, e nenhum outro tipo de informação e religião é permitida lá naquele país. Na Coreia do Norte, hoje, nós temos cerca de dados, né, da Portas Abertas Internacional, dados confiáveis, cerca de 60 mil cristãos que estão presos em campos de trabalho forçado. Mas também, esse é um número ruim, mas glorificado seja o nome de Deus, que na Coreia do Norte, né, aquela igreja underground, a igreja que ninguém sabe exatamente onde é que ela está, a gente tem aproximadamente entre 350 a 400 mil crentes que lá vivem. Então, essa é uma realidade que, mesmo diante dessa opressão e desse impedimento de professar a sua fé, a gente tem lá uma igreja crescente, e ela tem crescido, e isso não é online, né, como a gente está fazendo aqui, isso não existe,
mas ela está crescendo lá. E um outro exemplo de onde a liberdade é aberta, você falou, eu vou citar aqui na América Latina, né? Num dos países aí onde você, por exemplo, o México, né? Que está na nossa lista, se você vai lá para Ciudad del México ou para outras cidades grandes ali, turísticas, você não vê perseguição de forma nenhuma. Mas se você sai para os cantos, então você sai, se você se distancia do centro, então você vai ver as perseguições, como, por exemplo, uma comunidade de Nova Jerusalém, que fica lá na região de Chiapas, né? Quando você vai entrar naquela comunidade, tem uma placa, tem um banner enorme lá na entrada da comunidade. É que pastores e pregadores do evangelho são proibidos de entrar lá. Se eles virem um desses pastores entrando, eles vão ser presos e vão ser julgados segundo as leis da comunidade. E a gente teve recentemente, ano passado, que é recente, um pastor que entrou para fazer uma oração num culto de aniversário de uma criança. Dentro da casa dele, só o aniversário rolando, festa, e o pastor só foi orar. Só a mãe e a criança não foram presas. Presos? Mas presos pela comunidade traficante, ou sei lá o quê. Não, eles são presos porque são crentes, porque são cristãos, protestantes naquela comunidade. Não, presos por quem? Pela comunidade, mas assim, são líderes, são facções, são milícias e coisas assim. Não, são presa pela liderança da comunidade local. Tem outras perseguições que tem as facções, os paramilitares, o narcotráfico, que tudo isso oprime também os cristãos nestas regiões. Mas, nesse caso, a própria comunidade, a liderança da comunidade decretou, pastor, missionário, você é proibido de entrar aqui. Não traga a sua fé aqui para dentro, que nós somos contra. Caramba, isso me surpreende muito. O México provavelmente deve imitar muito a Constituição do seu vizinho ou coisas dos Estados Unidos, não permitir coisas como essa. E a gente vê no Brasil também coisas assim. Sim. Com cristão e com outras religiões também. A gente vê o traficante de um morro decidiu uma religião, as outras estão proibidas. Exatamente. Que são as facções. Então, atualmente tem muito evangélico, com muitas aspas, traficante. Sim. Mas por muito tempo era ao contrário, e isso acontece. Uma coisa que você falou, se eu entendi bem, é que na Coreia do Norte, pelo que eu estou entendendo, a igreja está crescendo, graças a Deus, mas tem mais gente presa e trabalhando forçada do que solta dos cristãos. Não. Você falou de 70 mil presos forçados e 30 a 40 mil. Não, 350. Não, a igreja 350 a 400 mil cristãos na Coreia do Norte. E nós trabalhamos lá via do país vizinho, né? Nós os norte-coreanos via os trabalhos da Portas Abertas lá na China. Entendi. Não, agora que eu entendi o número. Então, assim, a igreja está crescendo, mas ainda tem muita gente perseguida. A gente vive nessa bolha chamada Brasil, e mesmo com a live, com tudo, a gente não imagina, pelo menos eu faço a live aqui todo dia sem nenhuma preocupação. A gente tem nossos cultos quando quiser. Cara, perseguição. As pessoas falam que aqui no Brasil o evangélico é perseguido. Ele tem alguns locais ali, mas é muito aberto a coisa. Como é que a gente pode fazer para engajar a igreja? Porque a igreja é uma só, é o corpo de Cristo, invisível. Como é que a gente pode fazer cada vez mais engajar? E a gente sente, quando a gente bate a pontinha do dedinho do pé na mesa ou na cama, o corpo todo sente. Mas, às vezes, parece que a igreja perseguida, a igreja aqui não sente a batida. Tem alguma anomalia nesse corpo que acontece uma batida e estão perdendo o dedo, estão perdendo outras coisas, mas o corpo não está reagindo. Sabia que a lepra faz isso? A lepra faz isso, a lepra faz perder a sensibilidade. Sim. E é quase como quando a gente não sente a dor. Agora estou falando da instituição, não a igreja invisível de Jesus, mas quando a gente não sente a dor da igreja que está sendo perseguida, mostra que o nosso corpo institucional está meio leproso, né?
Esta é uma grande verdade, Marco, porque o corpo é um só, a igreja é uma só. Nós que falamos de igreja perseguida, igreja livre, só para fazer uma diferenciação de quem tem liberdade, né, para fazer o que quer e daqueles que gostariam de ter a liberdade que nós temos e não podem, são impedidos de fazerem o que eles querem. Mas a igreja é uma só mesmo, a gente sabe disso, né? Porque é um só Deus, é um só Espírito e é um só Senhor, que é Jesus Cristo. Muitas dos irmãos, né, muitos, e são muitos mesmo, Marco, que a gente tem andado por aí, a gente anda aí no Brasil inteiro, nem sabem que existe uma igreja que é perseguida. Por quê? Porque eles focam, né, do nosso jeitão de ser, dessa pós-modernidade, aí, relembrando até um pouco, né, o tema da CEPAL, que foi cancelado aí, foi reprogramado, né, que era, entre aspas, uma igreja líquida, né? Isso tem a ver com a nossa sociedade pós-moderna, em que os relacionamentos eles são líquidos, eles têm valor quando está aqui nos nossos olhos, quando foge dos nossos olhos ou deixam de ter relação. Opa, deixa eu colocar a máscara aqui. E quando fogem aí dos nossos relacionamentos... Você vê que eu aprendi. Eu vou aprender. Fala, parabéns. Mas quando fogem dos nossos olhos, dos nossos relacionamentos diretos, ou até mesmo do nosso interesse, tende a se esquecer e deixar de lado, e isso vai se tornando uma nova igreja, novos relacionamentos. Os nossos irmãos que são perseguidos, eles são aqueles que não são vistos. E aí, se não são vistos, não são lembrados, mas é uma realidade. E um papel fundamental da Portas Abertas é fazer com que a igreja brasileira tome conhecimento dessa realidade e possa se juntar a eles, apoiando eles, né, nas dificuldades que eles têm por si só, que é ser cristão num ambiente hostil, mas também apoiá-los para que os projetos, para que tudo possa acontecer. E como que a gente faz isso? Você não perguntou ainda, mas eu vou falar. Orando, porque a igreja de Jesus é uma igreja de oração. E se a gente dobra o joelho e ora, Deus ouve. Né? Glória a Deus, Deus ouve. E não só ouve, ele responde. Então, esta é uma realidade em tempos difíceis, em tempos de que todo mundo está entre si, olhando para si, que a gente possa olhar para fora da bolha, né? Da bolha Brasil, da bolha denominação, da bolha menor da igreja local e olhar para a igreja do Senhor de uma forma plena. Você, é lógico, orar, sim, é interessante. Eu vejo que vocês, de vez em quando, tem o dia da oração, o mês da oração pela Igreja Perseguida. Se eu não me engano, é junho. Quando é mesmo? Normalmente é uma semana depois da quarentena, né? Depois da quarentena que a gente está vivendo, né? Uma semana depois do Pentecostes, né? Esse ano aqui seria dia 11 de junho, mas por conta da pandemia nós estamos conversando internamente a liderança da Portas Abertas o que fazer com essa data, e é o DIP, é o Domingo da Igreja Perseguida, que é um movimento internacional. E aí a gente mobiliza. Poxa, esse ano nós estamos aí atingindo quase 10 mil igrejas já inscritas, né, para poder fazer o DIP. E aí, quando a pessoa se inscreve, ela recebe um kit na sua casa, tem acesso para poder baixar tudo isso no site da Portas Abertas, tudo gratuitamente, para que a igreja seja mobilizada a orar. Você pode, que está nos ouvindo aí, você pode entrar aí no site da Portas Abertas e se inscrever no DIP. Depois, vamos fazer aquilo que a gente tinha combinado. Você escrever um comentário com um endereçozinho para eu soltar aqui, tá? Tá bom. Eu sempre vou soltar. A hora que você quiser, você pode escrever e eu libero. Então, olha só que interessante. Minha igreja sempre fez o DIP sem estar registrada. Eu nunca recebi nada, não, cara. Eu sabia que estava chegando o dia da Igreja Perseguida e a gente sempre passa um tempo orando. Não é a programação toda. Eu acho que o DIP é uma proposta de um domingo todo, mas a gente sempre dá um recado sobre a Igreja Perseguida, a gente se ajoelha, ora.
porque a gente sempre está junto. Então, isso quer dizer que esse número de 10 mil é muito maior, porque, de alguma Sim, forma, eu nem sabia que podia estar cadastrado, e fica aí a dica até para a vila. sim. E o se cadastrar, Marco, é bastante importante, porque quando a igreja se cadastra, exemplo, tem uma igreja que tem várias congregações, só a sede se cadastra. Mas se cada congregação se cadastrar, também isso aumenta. E esse número é importante porque esse número ele é remetido, a Portas Abertas Internacional fica sabendo, e os irmãos que são perseguidos ficam sabendo, e para eles sabem que existe uma igreja no mundo que tem orado pela vida deles, e isso é confortante. Tem uma irmã que trabalha com a gente, né, a Conceição, numa última visita que ela fez ao campo, ela foi visitar uma comunidade no norte lá da Nigéria, e a hora que ela e o grupo de brasileiras chegaram lá, uma das irmãs nigerianas falou: puxa, vocês existem de verdade? É verdade? Então, quando a gente sabe que tem uma igreja orando pela gente, então, quando você se cadastra no DIP, isso é bacana porque acaba sendo mensurado, e a igreja lá no campo, os nossos irmãos sabem que tem um grupo aí orando aí pela gente. E é interessante que a porta de entrada, a oração é uma porta de entrada, não só na presença de Deus, mas quando Sim, você ora por alguém, você se envolve. E sim, quando você se envolve, você vai pelo lado financeiro, mas também vai depois indo, né? Então, por isso sim, que Jesus manda a gente orar pelos enfermos, orar pelos que são perseguidos, orar por tantas pessoas, porque não só que é uma porta de entrada ao poder de Deus se manifestar, mas também é um jeito que Deus usa através da oração, na conexão, nessa empatia, né? Na teologia do chamado do patos, né? Que fala assim desse sentir o sim. coração de Deus, você se envolve com a igreja perseguida, com a pessoa que está doente, com a pessoa que está se convertendo. Então, é muito importante a oração, não só como intercessão, mas como porta de entrada para um envolvimento cada vez maior. Porque uma vez que você ora pela igreja perseguida, você vai começar a sentir a dor da igreja perseguida. É aquilo que eu falei do corpo. Agora, uma coisa mais específica. Você tem ouvido, vocês que têm relatórios aí, ouvido como se a igreja perseguida tem sofrido mais ou se está com algum problema por causa do coronavírus mundial? Você tem ouvido alguma coisa sobre a quarentena e a igreja perseguida? Ou se tem sido bom, porque agora ninguém vai na casa do outro encher e aí dá para ter a sua reunião? É, olhando para a realidade dos nossos irmãos perseguidos, eles têm sido impactados pela pandemia, né? Pelo Covid-19, sim. E muitos deles, além da perseguição que existe sobre eles são aqueles que são menos vistos. Porque se ele já é um perseguido por conta da religião, quando acontece um problema sobre esse, o Covid chega e infecta algum irmão, ele perde o seu direito natural, como em alguns países, as crianças não têm direito à escola. Então, assistência médica, com certeza, eles não têm também. E eles também vivem, muitos deles, como eu disse, nos lugares mais isolados, onde tem um posto de saúde lá. Não tem UTI, não tem nenhum tipo de equipamento que possa suprir eles nessa dificuldade. Então, a luta deles mesmo como todo dia confiar em Deus, porque Deus é por eles, e em Deus eles têm a vitória, porque aquela máxima que nós sabemos aqui dentro da nossa bolha da igreja brasileira, de que o nosso mundo não é aqui, mas parece que a gente tenta descobrir qual que é o nosso mundo, e o nosso mundo parece que é um mundo melhor que eu vou recriar, e ele já está preparado, né? É uma questão de fé, interpretação e conexão com Deus totalmente diferente daquilo que nós temos nos dias de hoje. É interessante isso, porque as pessoas não têm a noção que no Brasil aqui, menos de 100 anos atrás, quer dizer que tem gente viva, a igreja
a igreja protestante não podia vários direitos, como ser enterrado, como ter carteira de identidade, como voto, como várias coisas pela fé que escolheu. No caso aqui, era a igreja católica que dominava, e se você não era batizado na igreja católica, você não tinha identidade. E aí vai as outras coisas, né? Então a gente não percebe que no Brasil tem menos de 100 anos que alguns direitos foram adquiridos, né? E imagine em outros países que estão muito atrás vamos dizer, nesses direitos, nessa evolução da sociedade. Agora, uma pergunta aqui sobre o teu coração, Luiz. Você, como pastor, como líder, o que Deus tem falado para você nos seus devocionais esses dias sobre como o que Deus está querendo ou o que Deus tem falado, que pode falar para os nossos irmãos que estão em casa, que às vezes estão sentindo, Senhor, tu está me castigando, e a gente começa a olhar para os irmãos que são perseguidos, que são presos. Eu estava em Jacarta, no Congresso de Missões Mundial, no Lausanne Jovem. Eu estava na África do Sul. Não, eu estava em Jacarta. E Tá. na África do Sul eu fui também, mas o jovem foi em Jacarta. Eu não sou mais jovem, mas eu estava liderando lá. E aí eu estava ouvindo testemunho de uma chinesa que tinha sido torturada e a pessoa era cega, e eu não sei se ela foi cega, ela não quis fazer esse testemunho que causa constrangimento, né? Mas ela passou anos na prisão e ela era ministrada por Jesus diretamente. Ela ouvia Jesus falando a Bíblia para ela. Era impressionante. Toda vez a gente tinha que desligar todos os celulares e tudo. Então a gente não tem. Tá cortando, amigo? Deixa eu ver. Acho que cortou um pouco. Vamos ver. Voltou? Tá certo? Voltou. Tá me ouvindo, Luiz? Você estava falando você estava falando sobre a visão. Você não sabia se ela não quis dizer o porquê disso. Até aí eu vi, depois não vi mais. Tá. Não, e eu estava dizendo assim, o tanto que ela foi presa e Jesus ministrava para ela na prisão, depois de muito tempo na solitária ela ficou. Se eu não me engano, eram 5 anos que ela ficou. Então a gente vai ouvindo toda a história forte da igreja perseguida, e aí eu estou falando daquela igreja que é torturada, sabe assim? E aí a gente começa a perceber que o Covid, sem desmerecer, é leve pelo que alguns irmãos nossos estão passando já antes do Covid, né? Nosso coração começa a se conectar. O que Deus tem falado para você de forma bíblica nos seus devocionais sobre o momento que estamos vivendo? Eu tenho aproveitado esse momento de confinamento, onde a gente tem que estar em casa, e na verdade, a gente ganha mais tempo no nosso dia, né? O nosso dia, normalmente, ele fica mais longo, porque aquele período de deslocamento que você tinha para ir para a igreja ou ir lá para a base, você não tem mais ele. E embora a gente tenha a interatividade do dia todo, a gente não parou de trabalhar, mas esse momento de quarentena, para mim, tem feito com que eu pudesse deixar de ouvir o burburinho da cidade, que é natural, né, da gente que vive nas capitais, está tudo fazendo um montão de coisa e inventando, recriando. Eu tenho deixado de ouvir mais a cidade. Nem jornal, essas coisas todas, eu tenho dado tanto crédito. Eu assisto aquilo que eu acho que tem que assistir, ponto. Mas isso tem me aproximado mais com Deus e estar diante dele. E sempre lembrando, né, que as provações, elas são insociáveis da existência humana. Ou seja, todo mundo passa por provação, por dificuldades, essas coisas todas. E o estar mais perto de Deus, de certa forma, tem nos confortado.
tem nos confortado no sentido de que Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa rocha, Ele é quem, aquele nós devemos nos jogar, né? Na cumplicidade da cruz, né? Não sou eu. Puxa, eu não sei, né? Esses cabelos brancos que estão aqui não são luzes, né? É a idade que vai batendo, mas eu não consigo contá-los, eu não consigo, né? Esse tipo de coisa, e Deus faz todas as coisas. Por mais que eu queira fugir dessa realidade, eu posso ir para baixo da cama, lá Deus está lá. Eu posso subir na montanha, Deus está lá. Para onde eu for, não importa, Deus está lá. E a mão dele está estendida e a provisão dele está estendida para a vida de todos aqueles que eu amo. Então, isso tem me fortalecido muito nesse sentido, né? Eu tenho orado mais, eu tenho lido alguns livros, né, sobre oração, que tem me... Ou seja, como não é que nós não líamos, nós não sabíamos dessa realidade, né? Nós oramos sempre, né? Na Portas Abertas, por exemplo, nós somos uma missão e todos os dias, quando nós estávamos lá trabalhando, todos os dias parávamos aí 30 minutos, todo mundo se reunia e tínhamos um momento de oração, com compartilhar da palavra, oração, e a equipe toda orava. Então, isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Mas esse momento de confinamento tem me levado muito a buscar mais a Deus e pensar o que eu posso fazer no dia a dia para que o reino de Deus, o nome dele, seja glorificado. Você tem alguma dica de livros, site? Você conseguiu pôr o site aqui ou não? Eu nem vi. Eu mandei lá no seu WhatsApp, porque toda hora que eu clico aqui no comentário, ele, ao invés de entrar para escrever, ele muda a tela. Então eu falei, puxa, deixa eu mandar lá para o WhatsApp seu. Aí te mandei aí para o teu WhatsApp, coloquei aquele HTTP que você pediu aí. Eu tenho lido alguns livros, sim. Um livro que eu li lá nos Jovens da Verdade, quando a Margareta, né, nem sei falar o nome dela agora, a Margareta nos dava aula de missões, a gente lia aqueles livros da matéria dela. Eu li lá atrás, mas hoje eu tenho lido aqui, ó, O Contrabandista de Deus, né? Que a gente tem uma nova edição, eu estou relendo, é um livro que fortalece a fé de que não importa o que acontecer, né? Deus vai estar com a gente. É um livro que conta a história do irmão André na sua, né, desde com Transfundo Batista, mas da sua experiência com Deus, da sua dedicação e entrega. E a entrega no sentido de obediência, que é o que a gente precisa nos dias de hoje, né? Caminhar com Deus e obedecer. Tem outro livro também da Portas Abertas que eu tenho, né, que ele não está comigo aqui, eu deixei ele lá embaixo, lá na mesa, que é sobre oração também, né? Oração, a verdadeira batalha. E eu tenho lido ele, mas eu também tô lendo, né? Eu já li, vou ler de novo, esse livro aqui do Hernandes Dias Lopes, né? E do Arival, que fala Homens de Oração. É um bom livro aí também para a literatura, né? Fala de homens de oração, mas é um conteúdo que é aplicável, né? Aí a todo mundo. Estou lendo um livro grande que eu participei o ano retrasado, acho que quando o David Houston veio ao Brasil, e ele estava lá na igreja do Barbosa, lá na Presbiteriana. E aí eu tô lendo aqui, né, do Houston, né, mas e do Bruce Waltke também, que é os Salmos como Adoração Cristã. Então é um livro que eu tenho lido, tenho buscado e ele é um livro, né, grande aí, tal. O James Houston é uma das alegrias de estar ainda. Ele deve estar com os 90 anos. Tá perto disso, cara. Cara, provavelmente, porque quando eu ouvi ele ao vivo em Mariópolis, lembro. 2002, você tava nessa aí também? Tava lá. A gente teve ao vivo. 2002, ele já tinha os seus 78 anos, 80. Agora ele tá com 95. O teu pai, em 2002, eu me lembro que o teu pai, ele emprestou aquele ônibus do JV para a equipe do Barbosa, que veio de Brasília. E eu peguei os caras lá do aeroporto, levei os caras lá para Mariópolis, lá para aquele encontro. Foi muito show de bola mesmo. E ele vem, agora não tão mais, né? Mas ele está vindo ao Brasil. A última vez que ele veio foi o Barbosa que trouxe. E aí eu comprei, não esse, comprei com outros livros, da editora Shed aí, para poder estar lendo. E claro, a Bíblia, né, Marco? A Bíblia, ela tem que ser lida, tem que ser a nossa... Tem tantos outros aqui. Mas não é porque eu estou falando com você, não, viu?
mas um dos livros que eu tenho lido, né, dos evangelhos que eu gosto, é o Evangelho de Marcos. Então, estou lendo esse aqui, que é o comentário bíblico latino-americano, né, do Novo Testamento, que é do Sebastião Armando, do João Luiz Correia Júnior e do José Oliva, que é da fonte editorial. Então, é um livro, né, claro, a palavra de Deus, mas eu também busco aí um livro que eu gosto bastante, que é o Marcos, de estar buscando. Eu vou lendo aqui, vou acompanhando lá, tendo, né, melhorando um pouco a forma de fazer a reflexão, que muito bem tem feito para a gente aqui. Em 2013, eu fiz vários vídeos para quem quer estudar aí, com algum comentário. Não é um comentário profissional, é um comentário muito mais intuitivo, do Evangelho de Marcos. Cada 2 capítulos eu escrevi um vídeo. É só procurar lá no YouTube também, se você quiser seguir. Eu tô sem barba, tá bem molecão, mas tem até hoje eu recebo pessoas agradecendo. Luiz, antes da gente encerrar suas considerações finais e a sua oração, primeiro eu quero falar que a gente fixou aqui o site do Portas Abertas no comentário do Marcelo. Foi mais fácil. E aí tá portasabertas.org.br, se não aparecer nas outras vezes que eu vou colocar no ar esse bate-papo. Mas assim, eu liberei também os comentários para vocês colocarem aí indicações, comentários por Portas Abertas e tudo mais. Eu queria falar para vocês 2 avisos antes da gente ter. Primeiro, agradecer de novo o Portas Abertas, o Luiz, pelo carinho, por estar aqui, por fazer um trabalho tão importante, não só agora, mas ao longo da nossa história aí. Portas Abertas, sempre lembrando a igreja toda, não só a igreja local, mas a grande igreja, e como a igreja perseguida, trazendo esses relatórios, porque às vezes eles ficam desamparados. Segundo recado, eu quero dizer que essa live vai estar por 24 horas aqui. Então, tira o print aí. O Luiz, dá um sorriso aí. O pessoal vai fazer um print, faz um print dessa tela, coloca no seu Stories. Não, Marco, eu troquei. Se você permite, eu estou mandando para você agora se você puder trocar o print fixado aí, ao invés do site colocar isso outro, eu te agradeço e eu vou sorrir, porque na hora do sorriso, do print, vai aparecer isso aí também lá, né? E essa maneira, Marco, que você está usando aí para poder nos ajudar aí, para fazer com que os irmãos tenham acesso às informações e orem pela igreja. Mas com tal sorriso, né? Tá. link.ee /LMPA. Exatamente. Okay. Tá aqui. O pessoal digita lá, vai ver um jeito mais rápido de chegar na inscrição. Então, vai ficar por 24 horas aqui no Stories. Então, pode indicar para a turma que hoje o pessoal entra. E a gente tem mais ou menos o mesmo número de acessos que a gente tem durante a live, a gente tem depois. Então, é importante. Segunda coisa, quando você for fazer o print, faça um comentário que você ouviu, alguma coisa para o pessoal poder ver que a gente teve. Segunda coisa é que depois dessas 24 horas eu subo no YouTube e no Face. Então, você acha a gente lá no YouTube. E amanhã a gente vai estar batendo um papo com o pastor e músico Manga. Não sei se quem é novinho não vai saber quem é, mas quem G3. tem mais de 30 anos, quem está mais de 30 anos vai saber muito bem, um homem de Deus, um amigo. E semana que vem também a gente está muito, assim, tá com gente muito legal. Tim Carriquer, Ed René, Carlos Bezerra. Então vão estar amigos mesmo que têm caminhado com a gente, vão estar na nossa live semana que vem, tá bom? Luiz, pode fazer uma consideração final e orar pela gente? E pela igreja perseguida? Claro. Primeiro, Marco, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. Só tem gente fera participando aí junto com você. Para Portas Abertas é um privilégio também estar aí junto e por esse apoio. Me lembro de uma live semana passada em que o Ziel? Isso, o Ziel estava falando que a gente está entre aí o túmulo vazio e o trono preenchido, né?
E a gente está aí nessa semana, aí, esse fim de semana, Páscoa, né? Feliz Páscoa para todo mundo aí. E Portas Abertas tem aquela campanha, hashtag um com eles. E aí a gente tem aqui, onde a gente está, deixa eu virar a pulseirinha aqui para um com eles. A gente tem feito aqui, marcado, como é acontecido em várias igrejas cristãs no mundo, em que eles acabam tatuando, né, marcando. Eu estou fazendo com caneta, não é uma tatuagem, não se escandalizem. Tem marcado uma cruz para se identificar que eles são pessoas, que eles são cristãos, mesmo diante da dificuldade. E na Páscoa é um período onde os cristãos sofrem muito no mundo inteiro por conta da sua fé. Mais uma vez, obrigado. Você que nos ouviu, que pôde estar aí com a gente, replique mesmo isso para que nós possamos alcançar o maior número de cristãos brasileiros que possam estar orando pela causa da Igreja de Jesus Cristo e especificamente para a Igreja de Jesus Cristo no mundo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de ter a liberdade de falar sobre o teu senhorio, sobre o teu reino e sobre a tua vontade para cada um de nós. E obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela como sendo o amor. Deus é amor, e o amor encarnado em Cristo Jesus, que viveu para nos ensinar a ser gente como gente tem que ser gente. E cada um de nós que proclamamos a fé em Cristo e temos eles como Senhor das nossas vidas, somos encarnados pelo Cristo, para que através das nossas ações, através do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, nós possamos chegar aonde Cristo, quando esteve aqui, não conseguiu ir. Mas Ele conta comigo, conta com você que está nos ouvindo e conta com toda a igreja espalhada por todo esse planeta. Senhor, sê conosco, abençoa-nos, estende a sua mão, ouça, continue ouvindo as nossas orações e nos abençoando. E ouça, Senhor, as nossas orações em favor dos nossos irmãos, teus filhos e tuas filhas, que vivem nesses lugares afastados, aonde nem sequer podem ser mencionados e reconhecidos. Sê com eles, fortalece, Senhor. Te louvamos e celebramos a vitória no seu santo nome, esperançosos de que o Senhor está voltando. Maranata, vem, Senhor Jesus, e o melhor está por vir. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Luiz, só um recadinho. Alguém falou que talvez você digitou alguma coisa errada. Vou fazer o seguinte. Lá no meu Instagram, Marcos Botelho, então vocês estão assistindo aqui, vocês estão no meu. Eu vou editar o post que tem grandão na timeline do Portas Abertas e colocar o link certo, tá? Tá bom. Se você quer entrar para se cadastrar, para fazer parte desse movimento, junto com a Igreja Perseguida, orando, estando com eles em oração e ajudando, não deixe de ir lá, entrar, ou vai em Portas Abertas Brasil, que é o Instagram do Portas Abertas, e que também ali vai ter, tá joia? Assim a gente vai ser igreja mais unida. Não é porque a gente está em casa que a gente não pode estar em lugares que a igreja está sendo perseguida. Aliás, agora é hora de estarmos juntos como corpo invisível. Obrigado, Luiz. Deus abençoe a todo mundo que assistiu aí. E não deixe de indicar para os seus amigos, porque eu acho que essa mensagem é fundamental para toda igreja estar conectada com os nossos irmãos que estão perseguidos e ainda mais sofrem com essa pandemia mundial. Deus abençoe. Obrigado, Luiz. Valeu, Marco. Obrigadão. Deus abençoe. Valeu, galera.